Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos, vamos buscar a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória, essa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, Sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. absoluto. Tudo que existe acontece. tu sabes, Sabes muito bem. Tu és tremendo. e apesar desta glória, Essa glória que tem, tu te importas te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és, Tu és tremendo. ó Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez na tua presença e mais uma vez queremos agradecê-lo, Senhor. Agradecê-lo por esta riqueza que significa estar na tua presença. Esta riqueza que muitas pessoas infelizmente não possuem e talvez não irão possuir. A riqueza de saber que o Senhor é Deus, e saber que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por nós, para sacrificar-se por nós. Nós que estávamos caídos, que caminhávamos para a condenação eterna, que não tínhamos nada a oferecer, senão problemas, dores, uma vida pecaminosa e de trevas. Mas graças à tua misericórdia, a tua compaixão para conosco, estamos aqui. Assim como o Senhor Jesus disse, não fomos nós quem o escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Queremos te agradecer por isso, porque não foi a nossa força, não foram os nossos esforços,
nossa capacidade que nos colocou nos teus caminhos e diante da tua presença. Mas a tua misericórdia, a tua compaixão, queremos, Senhor, mais uma vez agradecê-lo. Agradecê-lo porque o Senhor prometeu para aqueles que estão voltados para Ti, que nunca irá abandonar, desamparar aqueles que permanecem em Ti. Queremos agradecê-lo porque sempre podemos confiar em Ti, colocar toda a nossa esperança em Ti e não seremos confundidos, desamparados. O mundo que vivemos apresenta lutas, aflições, adversidades, e não há como prevalecermos pela nossa força. Dependemos de Ti, mas como está escrito, os que confiam em Ti não serão confundidos, envergonhados. Queremos agradecê-lo, meu Deus, porque o Senhor ouve e responde, porque a Tua palavra realmente é digna de toda confiança e aceitação. Os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Eu peço ao Espírito Santo, abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que se dispôs a buscá-lo nesta manhã, que veio aqui para Te glorificar, para Te buscar, para ouvir a Tua voz, para expressar a gratidão que trazem no coração por tudo quanto o Senhor fez, tem feito, há de fazer, que vieram em busca, Senhor, da força sobrenatural do Teu Espírito, que vieram se fortalecer em Ti na força do Seu poder. Renova-lhes as forças, dá ouvido às suas súplicas, aceite o louvor sincero, agradável, que cada um tem a oferecer. Se há pessoas, porventura, aflitas, desesperadas, angustiadas, venha livrá-las das suas angústias, venha livrá-las do desespero. Se há pessoas que não conseguem se pôr de pé espiritualmente, venha ajudá-las, venha conceder ainda mais a Tua força para aqueles que têm andado na Tua presença, e abençoe grandemente esta reunião, faça resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós, abençoe o Teu povo, sobretudo com as bênçãos espirituais, mas com toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem para conceder. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus.
Espírito Santo para te abençoar. Ore de todo o coração. Peça para que o Senhor Jesus venha perdoar as suas iniquidades, limpar o seu coração, sua mente. Peça a Ele para vir ao seu encontro. Todos nós viemos buscar a Deus. Viemos com um objetivo sincero. Da parte dele, ele sempre se dispõe a se deixar achar por aqueles que buscam de todo o coração. Então rasgue o seu coração, esvazie-se das preocupações, inquietações, ansiedades que este mundo apresenta, e coloque-se diante de Deus com o coração aberto, humilde, sincero, para que o Espírito Santo renove suas forças, para que o Espírito Santo fale ao seu espírito, para que ele fale com você, para que ele possa lhe abençoar e você possa agradá-lo e poder sair daqui diferente da maneira que entrou. Te agradecemos, pedimos abençoe o teu povo grandemente, os que creem, digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. E abra depois a sua Bíblia. O livro de Josué, capítulo 1. Por favor. Quando a força te faltar e a coragem te deixar, e as lágrimas banharem o teu rosto, Quem quiser levante a sentir mão, a tá? sensação De uma eterna. de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. Exatamente assim. É exatamente assim. Quando Tudo está no fim. Quando já Quando sofremos já sofremos tanto no deserto, se tua força não se puder tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. a fé sobe os mares. A fé sobe os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos. A fé tem seus segredos, Não se revela não se revela. Que tem medo, mas o que lutar mas é o que luta até o momento da fé. até o momento da fé chegar. Graças a Deus. Olhe para mim, depois a gente vai lendo aos poucos para você. O mais importante é você prestar atenção e permitir, né, que essa palavra alcance o seu espírito para que ela produza fé acima de tudo. Enquanto uma pessoa vive, né, ou está, enquanto a pessoa permanece fora da presença de Deus, a pessoa tem uma força.
ela tem uma força mental, ela tem uma força emocional. Alguns têm mais, outros têm menos. A cada dia que passa, as pessoas vão sendo iludidas pelo diabo, pelo sistema desse mundo, para que elas se apoiem mais ainda na própria força, na sua própria capacidade. Muita gente vai se iludindo e achando que com a sua força própria ela consegue resolver tudo, vencer tudo, alcançar tudo, chegar onde quer, e as pessoas vão se iludindo. Até que a pessoa se depara com problemas impossíveis, ou até que a pessoa começa a sofrer com situações causadas pelo diabo, são situações espirituais. A pessoa vê que a força dela vai no chão. Ela vê que aquela força que ela achou que tinha para resolver tudo, vencer tudo, transformar tudo, aquela força vira pó. E aí o que acontece? Alguns desanimam profundamente na vida e diante das situações. Outros se desesperam, outros vão se esconder. Por isso que muita gente vai para a bebida, vai para as drogas, vai para os vícios, vai para uma vida completamente perdida. Por quê? Porque é uma maneira de fugir. Eu tenho que fugir. Agora eu estou diante de situações que a minha força não vence. Agora eu estou sendo dominado, ainda que muita gente não entenda, agora eu estou sendo dominado por males que vieram e eu não consigo vencer, solucionar. Minha força, minha inteligência, meu braço não consegue me tirar disso. Então, alguns vão para um desânimo total, profundo, e por dentro eles começam a viver profundamente desanimados. Outros vivem no desespero. A vida da pessoa é marcada, acompanhada por desespero. Ela vive desesperada. E outros vão se esconder. Vai buscar uma maneira de fingir que não está passando por nada, e por isso que muita gente vai para os vícios e tantas coisas, porque quer fugir. É assim com todo mundo. É assim com todo mundo. Pessoas que se achavam tão fortes, tão capacitadas, tão cheias de condições de vencer tudo com a própria força delas, daqui a pouco você vê essas pessoas no chão. Tudo virou pó. Por quê? Porque essa força humana, natural, ela não é suficiente para que possamos vencer as lutas que o mundo apresenta. Não é suficiente. Então, a partir do momento que a pessoa se volta para Deus, agora eu conheço o verdadeiro Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o verdadeiro Deus. O que tem que acontecer? Agora eu preciso adquirir a força que vem de Deus, a força espiritual que antes não tínhamos, porque fora da presença de Deus estamos na condição de caídos,
Espiritualmente, estávamos caídos. Então não havia força espiritual nenhuma. Nenhuma. Caídos, em trevas. Agora que eu estou na presença de Deus, conheço a verdade, eu preciso adquirir, tomar posse dessa força, primeiramente espiritual, mas essa força também que vai me abençoar mentalmente e emocionalmente, porque a palavra de Deus, ela tem poder para nos tornar fortes espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Então, o cristão, aquele que agora está na presença de Deus, ele não pode aceitar permanecer fraco. Eu continuo fraco espiritualmente. Não pode aceitar. Eu continuo fraco mentalmente. Uma pessoa fraca mentalmente, qualquer pensamento negativo que vem me domina, me escraviza, me derruba. Não. Eu não posso continuar sendo fraco emocionalmente. As emoções vêm, me dominam, me jogam lá embaixo, me jogam lá em cima, e eu continuo fraco. Não. Eu tenho que aprender, através da palavra de Deus, sobretudo da palavra de Deus, eu tenho que aprender, eu tenho que conseguir me tornar agora diferente. Antes eu era fraco espiritualmente, eu não tinha nada espiritualmente. Emocionalmente e mentalmente eu tinha uma força, mas uma força que quando vem uma impossibilidade, quando vem uma situação provocada pelo diabo, pelos demônios, vira pó. Aliás, uma pessoa me dizia outro dia isso. Eu achava que eu tinha uma força, e de repente agora eu vi que essa força virou pó. A pessoa me dizia isso, virou pó. Então, nós, a partir do momento que chegamos, passamos a buscar a Deus, conhecemos a Deus, nós não podemos mais viver apoiados na nossa força, mais. Aquela força que também era limitada, mas que a gente tinha. Agora não posso mais viver apoiado naquela força minha, humana. Não, eu tenho que agora apoiar a minha vida na força que vem de Deus, porque esta força vem da palavra, do poder da palavra de Deus. Com essa força que vem da palavra de Deus, eu posso agora me tornar espiritualmente, que é o ponto principal, forte. Você tem que ter uma força espiritual. Você tem que ter força espiritual. A Bíblia, inclusive, o apóstolo Paulo, não só em relação à luta contra o diabo, os demônios, essa batalha espiritual, mas a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o cristão, eu tenho que me tornar forte espiritualmente. Através da palavra de Deus, eu também posso me tornar, não pelos meus méritos, mas pelo poder da palavra de Deus. Eu posso me tornar uma pessoa mentalmente, psicologicamente forte. Acontecem as situações, mas eu não entro no desespero, a minha mente não fica desestabilizada, não. Eu tenho que ter uma força, mentalmente falando, e emocionalmente falando, porque isso é necessário. O mundo que vivemos é de lutas, de aflições. No porvir, na vida eterna, não haverá luta, choro, pranto, dificuldade, sofrimento, nada disso. As lutas se dão aqui, nesse mundo que vivemos. Então nós precisamos ter força espiritual, porque nós precisamos perseverar, prosseguir na presença de Deus, perseverar até o fim
nesse caminho. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos perseverar até o último instante da vida, perseverar firme na presença dele, nos caminhos dele. Mas nós precisamos ter força também mentalmente e emocionalmente, porque o mundo apresenta lutas. Então, existem cristãos, e falamos aqui, acho que no domingo passado, se eu não estou enganado, muitos cristãos dentro da igreja, eles, glória a Deus, exaltam a Deus, aleluia, eles cantam, eles oram, recebem orações, mas lá fora, eles às vezes não apresentam força nenhuma lá fora. E cristãos que lá fora, eles vivem prostrados, eles vivem num desânimo total diante das lutas. Existem cristãos que às vezes, por coisas pequenas inclusive, não justifica por coisas grandes, mas às vezes por situações pequenas, eles rapidamente se desestabilizam emocionalmente, eles ficam meio que perdidos, eles não sabem o que fazer, eles ficam emocionalmente abalados. Por quê? Porque não é que a força que vem de Deus é pequena para as lutas que nós enfrentamos. É aquela pessoa, aquele cristão que não aprendeu a buscar e conquistar a força que vem, sobretudo, da palavra de Deus. O mundo que vivemos é de aflições, é de lutas. Então, o que a palavra de Deus ensina? Que nós devemos nos fortalecer. E isso é necessário. Você não vive, não mora aqui dentro da igreja. Nem nós, pastores que fazemos a obra de Deus, servimos a Deus, a nossa vida é essa, nós não moramos aqui dentro. Não moramos aqui dentro. Você não mora aqui dentro. Então, aqui dentro, você está num ambiente voltado para Deus, um ambiente propício à fé, um ambiente de fé, um ambiente onde se busca Deus. Então, aqui dentro, você, de repente, se mantém seguro, se sente seguro, se sente tranquilo, né? Porque é um ambiente da presença de Deus. Lá fora tem lutas. Às vezes, dentro da sua casa, tem lutas. Pessoas que trazem aflições, que aborrecem, que criam situações. Você vai para o seu trabalho, você vai se deparar todos os dias com lutas. Alguns dias menores, outras lutas maiores. Deus está acima de todas elas. Deus tem poder para lhe dar a vitória sobre todas elas. Mas não é Deus, o problema não é Deus. O problema é a força espiritual da pessoa para enfrentar as suas lutas. O problema é a condição mental da pessoa estar com a sua mente, sobretudo, firmada na palavra de Deus para se manter forte mentalmente, não se desestabilizar mentalmente. A questão é a pessoa conseguir emocionalmente estar firmada, inclusive firmada também na palavra de Deus. Quando Davi diz assim, ele enfrentava muitas guerras, inimigos, e Davi diz assim: em me vindo temor, está no Salmo 56, em me vindo temor, eu hei de confiar em ti. Está falando de uma força mental e também emocional. O medo vem diante das lutas, adversidade, mas ele vem e eu consigo dissipá-lo e confiar em Deus. O que é isso? Isso se refere a uma pessoa que, não só espiritualmente, mas mentalmente e emocionalmente, tinha força. Aí ele fala, o mesmo Davi fala: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Não se atemorizará o meu coração. Está falando de uma parte emocional.
E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. É o espiritual. Então, nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. Então, nós temos que, você pode estar fisicamente, como acontece por aí. Tem pessoas que, às vezes, fisicamente, elas estão muito fortes. Como é que você está? Não, estou muito bem fisicamente. Às vezes, a pessoa tem uma saúde física, pelo menos no momento, tem uma saúde física muito boa. Mas, às vezes, a pessoa, num piscar de olhos, ela entra num desespero, ela se desestabiliza emocionalmente, qualquer coisa ela se desespera, você fala, e essa pessoa, qualquer coisinha ela entra num desespero. Fisicamente ela está muito bem, emocionalmente é fraquíssima, mentalmente é fraquíssima, e às vezes espiritualmente não tem força nenhuma. Então, nós temos que aprender isso, o cristão tem que aprender isso. Como é que eu era antes? Uns tinham mais força, outros tinham menos força. Emocionalmente, um mais forte, outro mais fraco. Mentalmente, um mais forte, o outro mais fraco. Espiritualmente, não tinha nada. A minha condição espiritual era de caído. Estávamos caídos, fora da presença de Deus. Agora, você tem que fazer o quê? Você tem que procurar. Eu preciso aprender a buscar e alcançar essa força que vem de Deus. Não é mais uma força vinda de você, natural, humana. Não, eu não tenho que me apoiar mais na minha força. Eu tenho que aprender a firmar a minha vida na força que vem de Deus. Então eu vou ler aqui alguns versículos, só para você entender que daqui a gente não aplica tudo para a gente, porque Josué, olhe para mim, por favor, eu vou ler já, só para você entender o mais importante. Josué era o auxiliar de Moisés, auxiliou Moisés praticamente 40 anos, até que Moisés morreu. Então, Josué era aquela pessoa, sempre se mostrou de fé, sempre se mostrou fiel. Aí Moisés morreu. O povo, quase 3 milhões de pessoas, estavam próximas ao Rio Jordão. E eles precisavam atravessar o Jordão e conquistar a terra que Deus prometeu. Era aquela grande promessa da terra prometida. Deus o que fez? Chamou Josué. Eles estavam, vamos dizer, saindo de um luto por causa da morte de Moisés. O clima era bem negativo por causa da morte de Moisés, o luto. Era como se tivesse todo mundo pensando, pô, e agora, né? Moisés, o líder, morreu, e agora? Como é que fica? Então a gente não vai chegar onde tem que chegar, até que Deus chamou Josué. Ele chamou Josué e deu a ele algumas instruções. Todas aquelas instruções que têm a ver com força, coragem, seja forte, seja corajoso, todas elas se baseiam na palavra de Deus, na força de Deus. Você vai enfrentar vários desafios para poder chegar e conquistar essa terra. E depois que conquistar essa terra, vocês vão precisar continuar sendo fortes. Enfim, então nós não buscamos uma terra literalmente nesse mundo. Deus não prometeu para a gente literalmente uma terra nesse mundo, não. Isso ocorreu com eles, povo de Israel. Nós buscamos a pátria celestial. Nosso objetivo, pátria celestial. Aqui é um lugar de passagem. Somos peregrinos aqui. Porém,
para que a gente permaneça com a nossa salvação assegurada, nós temos que ter força também. Força para permanecer na presença de Deus, força para vencer as tentações, força para continuar lutando contra o diabo, os demônios. Nós temos que ter força para permanecer fiel na presença de Deus. Nós temos que ter força. O nosso objetivo principal, vida eterna, pátria celestial. Muito bem, mas enquanto nós estamos aqui, existem as lutas que o mundo apresenta e também existem as promessas de Deus que Ele quer que se cumpram na nossa vida enquanto nós estamos aqui. Existem lutas, o objetivo, vida eterna. Mas eu estou aqui. Permanecemos vivos aqui. Continuamos aqui. E aí? O que Deus quer? Que a gente fique sentado o dia inteiro só esperando o dia da morte, ou esperando que Jesus venha para entrar no reino dos céus? Não, enquanto nós estamos aqui, nós enfrentamos lutas. Enquanto estamos aqui, existem inúmeras promessas que Deus nos fez. Existem objetivos da parte de Deus para conosco e da nossa parte para com Ele. E Ele deseja que essas promessas se cumpram, porque Ele quer ser glorificado através da nossa vida. Mas como é que nós vamos enfrentar as lutas? Sendo fracos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? Como é que nós vamos tomar posse daquilo que Deus nos prometeu? Sendo fracos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? Não. Nós precisamos seguir algumas instruções que foram dadas a Josué. Nenhuma delas se refere à força dele, à força humana, natural. Então, vamos ler devagarzinho, aí, quando precisar, a gente para você entender. Versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então ele falou com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Olhe para mim um pouquinho. Então, houve a morte de Moisés, teve o período do luto, mas agora tem que prosseguir, tem que ir em frente. Inclusive isso serve para quem perde um ente querido, por mais amado, amada que era aquele ente querido, tem um período do luto, mas não vai ficar prostrado aí. Uma hora que tem que dizer, tem que prosseguir. Então Deus estava desprezando Moisés, ou você despreza a pessoa quando você orienta assim? Não. Você não está desprezando a pessoa que morreu. Você está ensinando o que o próprio Deus ensina, a palavra de Deus ensina. Então, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ele já passou o tempo dele, ele foi fiel, ele fez o que tinha que fazer, eu o usei. Mas ele morreu, agora nós temos que prosseguir. Então essa coisa de ficar prostrado nunca é agradável a Deus, nunca. Aliás, Deus nunca diz que nós devemos ficar prostrados, nunca. Prosseguir. Meu servo Moisés é morto, agora dispõe-te agora e passa esse Jordão. Muito bem, versículo 3. Uma primeira promessa feita a ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Quer dizer, onde você pisar, aquilo se torna possessão do povo de Israel, desse povo, como tinha dito com Moisés. Enfim, isso é uma promessa que se refere a eles, a Josué, o povo de Israel.
desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Quer dizer, essa terra tem um limite. Aí ele diz, ninguém te poderá, é uma grande promessa feita, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Amém? Olhe para mim. Então Deus estava dizendo, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quer dizer, a minha presença na tua vida independe de Moisés. Não depende de Moisés, independe. Eu fui com ele e serei contigo. Isso tem a ver com a fé individual. A fé individual. Nós não podemos viver pela fé dos outros. Você não pode viver pela fé de ninguém. Deus é com o seu pai, amém, tem que ser com você. Deus é com sua mãe, amém. Deus é com o seu filho, Cada um vive da sua própria fé. Você não pode viver dependendo da fé de ninguém. Então Deus estava como quem dizendo assim, não, eu fui com ele, do mesmo modo serei contigo. Versículo 6, aí não tem a ver com a força humana, nenhuma. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então Josué, ele tinha que se mostrar forte e também corajoso. Olhe para mim, por favor, forte e corajoso, para que pudesse conquistar a terra. Então, a terra havia sido prometida por Deus, e ele repetiu isso várias vezes. Mas o fato de ter prometido não significava que Josué deveria ser uma pessoa fraca, uma pessoa medrosa, e automaticamente aquilo viria. Isso também serve para nós. Deus é com você, você é com ele, eu sou com ele, então ele é com você. O fato dele ser conosco não significa que agora a gente deve ser fraco e medroso. E o que ele prometeu vai acontecer, não é assim. Mesmo que ele tenha prometido, nós devemos nos mostrar fortes e devemos nos mostrar corajosos, fortes espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. De onde vem essa força? De Deus. O cristão tem que aprender a tirar essa força que vem de Deus, através da palavra dele acima de tudo. E eu repito, não é ficar apenas lendo e adquirindo conhecimento intelectual. Não caia nesse erro. Existem muitos pastores, que eles até dão aula para os outros de teologia. Eles dão aula na escola bíblica, eles conhecem profundamente tudo que está escrito aqui. Às vezes eles são fraquíssimos. Às vezes a fé daquele pastor é uma vergonha. Às vezes mentalmente ele é fraquíssimo. Às vezes emocionalmente ele é fraquíssimo. Ele se mostra absolutamente fraco. Então não é isso. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso confessar, eu preciso viver essa palavra e tirar da palavra de Deus e da comunhão com Deus essa força que vai me abençoar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Eu repito, e muitos cristãos que às vezes os seus próprios familiares dizem, mas você é muito fraca.
Qualquer coisinha a pessoa chora, qualquer coisinha se desestabiliza, qualquer coisinha entra num pânico. Às vezes os próprios familiares dizem assim, pô, mas você é muito fraca, hein? Você é muito fraca. E cristãos que às vezes qualquer palavrinha de derrota, de dúvida que alguém lança, joga eles no chão. As pessoas dizem, pô, mas você é muito fraco, hein? Você é muito fraca, hein? Você, qualquer coisinha te traz dúvida, qualquer coisinha você se perde, qualquer coisinha você se desestabiliza. São pessoas fracas e continuam fracas, o que não deveria ser. Por quê? Porque é preciso buscar a força. Então, a primeira coisa que Deus falou, seja forte e corajoso para levar este povo, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Ele tinha que ter força espiritual, força mental, também força emocional. E ele tinha que ser uma pessoa corajosa. A coragem é o contrário, o antônimo, é um negócio esquisito de dizer, mas é o contrário, para ficar mais fácil, do medo. Você tem que ser forte e corajoso. Então, uma pessoa fraca e uma pessoa medrosa, ainda que Deus lhe tenha feito grandes promessas, e ela o conheça e conheça a sua palavra, mas se ela é fraca e medrosa, ela não vai conseguir enfrentar as suas lutas como deveria. Ela não vai conseguir conquistar, tomar posse daquilo que Deus já lhe prometeu. Por quê? Porque o mundo que vivemos é de lutas. E nós temos um inimigo espiritual, além das lutas naturais que existem, existe o inimigo espiritual. Então nós temos que ter coragem e força. E essa coragem e força não é nossa, nós adquirimos através de Deus, do seu poder, da sua palavra. Então, Josué, você tem que ser forte e corajoso para fazer esse povo herdar a terra. Versículo 7, ele fala novamente, tão somente, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim. Então, aí ele tinha que... Agora, você tem que... A instrução, a outra instrução é essa. Você tem que ser forte e corajoso para fazer tudo, Josué. Você tem que viver todos os dias de acordo com a minha palavra, de acordo com a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Você sabe qual é a minha lei? Eu sei. Então, é o seguinte, é mais ou menos assim. Eu sei. Então, você tem que ser forte e corajoso para viver todos os dias e seguir exatamente o que diz a minha lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Nós temos que ter força e coragem para obedecer a palavra de Deus, para viver de acordo com Deus. Você vai ter que, para você obedecer a palavra de Deus, para você fazer a vontade de Deus, você vai desagradar as pessoas, você vai perder amigos, pessoas vão se afastar de você, amigos entre aspas, as pessoas vão se afastar de você. Você vai ter que ser forte e corajoso para não se deixar influenciar por nada de errado. Você vai ter que ser forte e corajoso para dizer, não, minha vida eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Goste quem gostar, doa quem doer, não estou nem aí. Tem que ser forte para isso. Tem que ser forte. Se não for forte e corajoso, não dá. Eu quero agradar a Deus, mas eu também quero agradar os outros. Não dá. Eu quero agradar a Deus, mas eu quero ficar bem com os outros. Impossível. É impossível isso. Então, Josué recebeu a instrução de que ele tinha que ser forte, você tem que ser forte, e ter coragem para obedecer a minha palavra. Quantos cristãos poderiam estar muito bem espiritualmente, poderiam ter sido muito mais abençoados em suas vidas, poderiam estar
muito mais abençoados, poderiam estar numa condição espiritual muito melhor com Deus, mas eles não têm força e eles também não se mostram corajosos para obedecer a palavra de Deus. É muitos cristãos que sabem tudo o que tem que fazer, eles já sabem. Eles sabem o que tem que fazer, eles sabem como tem que viver, eles sabem o que agrada a Deus, o que não agrada, o que aborrece a Deus, o que é agradável a Deus, o que é lícito diante de Deus. Só que eles não fazem. Não fazem muitas das vezes porque eles são fracos e eles são covardes. Eles são covardes. Quantas pessoas estão desagradando a Deus porque elas querem agradar aos outros? Quantos estão envolvidos em coisas erradas, sabendo o que é certo, o que abençoa? Quantos estão praticando coisas erradas diante de Deus, porque eles querem continuar agradando a eles mesmos e às vezes agradando aos outros? Eles querem continuar satisfazendo a vontade deles, a natureza pecaminosa deles, e às vezes eles querem agradar os outros. Então, essa coisa não funciona com Deus. Existem situações que requer que sejamos radicais. Então, seja forte e corajoso para obedecer e fazer tudo segundo a minha palavra, para que você seja bem-sucedido no que você fizer. Então, inteligentemente, sabedoria não humana, espiritual. Josué entendeu: se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero que Deus me torne bem-sucedido em tudo na vida, em tudo que eu vou fazer, não quer dizer que ele não iria enfrentar lutas. Eu tenho que ser forte e corajoso para obedecer. Então não adianta, né, se mostrar forte e corajoso para um lado, mas não se mostra forte e corajoso para fazer aquilo que Deus quer. Não adianta. Então nós temos que ter força e coragem para obedecer a palavra de Deus. Versículo 8. É muito importante. A outra instrução: não cesses de falar deste livro da lei. Você tem que falar desse livro da lei. Quer dizer, essa palavra, ela tem que estar na tua boca constantemente. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita. Medita é ler em silêncio, ao mesmo tempo você pensa e ao mesmo tempo você traz para o seu interior. Você medita. Então, o que Deus falou? Por exemplo, Deus falou: seja forte e corajoso. É um exemplo: seja forte e corajoso. Então, eu tenho que meditar nisso. E o que é ser forte e corajoso? Então, eu tenho que ler, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que trazer isso para o meu interior, para a minha vida. Na prática, eu tenho que viver. Leia. Ele disse: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, fale dessa palavra, pensa nessa palavra e pratica essa palavra. Leia, pense, confesse essa palavra, vive essa palavra, para que você seja, como ele disse, para que o teu caminho venha prosperar e você seja bem sucedido. Olha um pouquinho para mim. Josué teria pela frente muitos desafios, impossibilidades, inimigos, lutas, até conquistar aquela terra. Mas a condição para que aquilo acontecesse, vencesse os inimigos, os desafios, as impossibilidades, dependia não só de Deus. Deus vai fazer tudo, eu não faço nada. Não. Deus é que iria se manifestar, o poder de Deus iria fazer acontecer milagres, como fez, derrubou as muralhas, abriu o Rio Jordão,
deu vitória sobre inimigos poderosos. O poder de Deus realizou coisas grandiosas. Mas Josué tinha uma parcela em tudo isso. Ele tinha que fazer uma parte. A mesma coisa somos nós. Não basta só, eu vou lá na igreja no domingo, assisto a reunião, amém, graças a Deus, oro, recebo oração, vou embora, tudo automático, Deus faz tudo, eu não faço nada. Não é assim que funciona. Para que você vença as suas lutas, muitas das vezes, você vai depender, sei lá, muito que Deus venha operar na sua vida, para que você vença as suas lutas, para que você conquiste as promessas de Deus. Você vai precisar muito de que Deus opere na sua vida, sim, mas você tem uma parcela, você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha. Não é assim, automático. A gente fica sentado esperando que Deus faça tudo. E então Josué compreendeu muito bem, aceitou muito bem as instruções. E aí lia essa palavra, falava dessa palavra, confessava essa palavra, falava a respeito dessa palavra, pensava nessa palavra e seguia. Não se deixou influenciar por ninguém. Ninguém fez a cabeça dele para o lado contrário. Não ficou lá prostrado diante das lutas que surgiram. Não fugiu das adversidades. Mostrou uma força mental, emocional e, sobretudo, espiritual. E essa força, ela veio por meio de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, da sua vida com Deus. Assim que funciona. Então, tem que haver uma transformação. É você que está aqui e você diz, antes de conhecer Jesus, uma pessoa fraca, emocionalmente, fraca mentalmente, espiritualmente ninguém tinha nada. Você continuar fraco mentalmente, continuar fraco emocionalmente, continuar fraco espiritualmente? Não, você tem que assim, não, tem que haver uma transformação. E essa transformação é importante, porque ela também glorifica a Deus. Ela não vai servir apenas para que você vença as lutas, conquiste as promessas de Deus, mas ela serve também de testemunho, inclusive para os outros. Ela serve de testemunho para os outros, porque imagina aquela pessoa que emocionalmente fraquíssima, qualquer probleminha ela chora, se desescabela, como dizem, né? Assim, está se descabelando, pô, desespero, vai lá em cima, vai lá embaixo, fica desestabilizado à toa, ou outro, qualquer palavrinha de dúvida, qualquer circunstância, qualquer pensamento negativo que vem, a pessoa fica, mentalmente caída, se perde. Aí as pessoas olham e falam, minha esposa está na igreja, é a mesma coisa. O meu marido está na igreja, é a mesma coisa. Do jeito que era antes e agora, não mudou nada. Isso não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. E então, para finalizar, ele disse, não te mandei eu, versículo 9. Não te mandei eu. Assim, não sou eu que estou te mandando? Como quem diz? Sou eu que estou mandando. Deus está mandando. Deus, não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é para todos nós. Deus está com você, você está com Ele, então Deus está comigo. Mesmo que você diga, Deus está comigo. Deus disse para ele, eu sou contigo, eu te mandei. Mas mesmo Deus afirmando que era com ele, e que estava ordenando a ele diretamente, ainda assim Deus disse, seja forte, seja corajoso, não temas, não te espante. Quer dizer, você entende isso? Não adianta, olhe para mim, não adianta a pessoa simplesmente dizer, não, eu sei que Deus é comigo, porque ela é com ele, mas ela é fraca, ela é medrosa, ela se espanta, ela treme,
ela não mostra força. Então, o fato de Deus ser com uma pessoa não isenta a pessoa de ter que ser forte, de ter que ser corajosa. Ah, Deus é comigo, então eu vou me mostrar aí bem fracão, bem fraquinho, e Deus vai me dar a vitória sobre as lutas, ou eu vou conquistar o que Ele prometeu. Ah, Deus é comigo, mas eu vou me mostrar bem medroso. Qualquer coisa eu estou com medo, estou com medo até do que não aconteceu. Não. Seja forte e corajoso. Então, a transformação principal é espiritual, mas é preciso que a pessoa busque em Deus uma força espiritual, mental e emocional. Agora eu estou na presença de Deus. Não é que você é um super-homem, perfeito, não é isso. Agora eu estou na presença de Deus. Eu vim para a presença de Deus. Então agora eu aprendi, é assim que tem que acontecer. Eu aprendi a buscar em Deus a força de Deus. Eu não vivo mais apoiado na minha força, meu braço, não, isso ficou para trás. Graças a Deus eu adquiri força espiritual, você tem vida e força espiritualmente. Agora eu tenho força mental também, eu tenho força emocional. Eu não sou mais aquela pessoa que me desespera à toa, me desestabiliza à toa, qualquer coisinha eu balanço para cá, eu balanço para cá, qualquer coisinha eu fico mentalmente perdido, vem a dúvida. Não, houve uma mudança. Essa mudança glorifica a Deus, mas nós temos que buscar isso e entender que essa mudança, ela é necessária, Você pode estar vivendo hoje dias de grandes vitórias, graças a Deus. Não quer dizer que amanhã você não enfrente uma luta. Amanhã Deus pode permitir uma luta, uma adversidade na sua vida. Ele pode permitir, Ele permite. Por vários motivos Ele permite. Mas se você surgiu uma adversidade, surgiu uma luta, mas espiritualmente eu estou forte. Mentalmente eu adquiri uma força, emocionalmente eu também me fortaleci. Isso é fundamental para que você inclusive lute, para que você siga a direção de Deus, para que você saiba lutar diante daquela adversidade e você possa obter a vitória. Isso é fundamental, nada baseado na nossa força. Nada baseado na nossa capacidade, é baseado na força que vem de Deus, na força que vem através da palavra de Deus. Então, para a gente orar, diz assim, versículo 9, não te mandei eu, como quem diz, eu é que estou te mandando, não sou eu que estou mandando, então como quem diz, vai, eu garanto, eu garanto, vai que eu estou te mandando, eu garanto. Mesmo assim, ele repete para Josué ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aqui, por exemplo, a pessoa diz, tenho certeza que Deus é comigo. Mas essa segurança, essa força que você está tendo aqui, ela tem que permanecer com você. Surge uma adversidade, às vezes natural, uma situação natural. Ou surge uma situação de ordem espiritual, às vezes o diabo provocou aquela situação. Você tem que ter força para enfrentar aquilo e buscar em Deus, acima de tudo, a sua vitória. Além disso, tem as promessas de Deus, tem promessas de Deus. Deus tem objetivos, Deus tem planos para nós, a não ser que você não creia, mas Ele tem objetivos para nós, um diferente do outro, mas Ele tem objetivos. Ele tem promessas que desejam que se cumpram na vida da pessoa. Não quer dizer
que tudo vai acontecer no meio de um mar de rosa, não quer dizer. Às vezes, grandes promessas são conquistadas no meio de lutas, e de muitas lutas. Às vezes, normalmente, os maiores milagres ocorrem no meio, ou muitas das vezes, depois de muitas lutas. Mas a pessoa tem que estar firme, firme. E tudo isso é fundamental, até para que você assegure a sua vida, a sua salvação. Você assegure a salvação por todos os dias da sua vida. Então vem uma tentação, mas você está bem espiritualmente. Vem alguém usado pelo diabo para tentar te desvirtuar, mas você está com força. Vem até para a sua salvação, isso é fundamental. Então nós vamos buscar a presença de Deus. Se você diz, graças a Deus, aconteceu uma mudança em mim. Hoje eu estou espiritualmente mais forte, ou me fortalecendo a cada dia. Mentalmente, eu me fortaleci, porque você fundamentou seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Hoje seus pensamentos, a sua mente está firmada na palavra de Deus. Emocionalmente, eu me fortaleci. Eu não permito que as minhas emoções me dominem. Elas estão dentro de mim, mas eu não permito. Eu sei trabalhar as minhas emoções. Então você tem que ir se fortalecendo a cada dia. Isso é fundamental para a sua vida. Agora, se você diz, eu continuo muito fraco espiritualmente, eu continuo fraco mentalmente, eu continuo ainda sendo uma pessoa emocionalmente muito fraca. Cristãos por aí que eles estão emocionalmente no caco, como dizem, no chão, porque qualquer coisinha os deixa emocionalmente abalados. Tem cristãos por aí se enchendo de remédios para controlar o emocional deles. São cristãos, mas eles estão se enchendo de remédio, às vezes se viciando com remédios, porque o emocional deles está arrebentado. Uma coisinha aqui, ou eles vão lá no chão, vão aqui, vão lá no chão, daqui a pouco eles estão, eu não estou bem, uma coisinha, caramba, vai viver até quando assim? Porque o mundo é de lutas, tem que ter uma força também, senão as minhas emoções, elas não podem dominar a minha vida. Eu tenho que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. É um versículo muito simples de entender. Isso é uma grande lição. Em me vindo o temor, ou o temor vem, é um sentimento de medo que vem, disse Davi. Mas em me vindo o temor, eu hei de confiar. Quer dizer, o sentimento de medo quer me dominar, mas eu tenho espiritualmente a capacidade de controlar essa coisa e confiar em Ti. É isso que ele está querendo dizer. Quer dizer, não vivo emocionalmente ou mentalmente desestabilizado. Não dá. Então, se alimente da palavra de Deus. Se alimente. Mas se alimentar não é ficar lendo, a coisa vai só para o intelectual. Aí quando precisa da fé, não tem. Não é isso. Eu não faço isso. Eu tenho que fazer por onde essa palavra vir para o meu espírito. Não estou atrás de conhecimento intelectual. Isso não vai me dar força para nada. Isso está mais do que provado. Eu preciso... Josué tinha um pouco de coisa escrita. A lei que Moisés te ordenou. Ele tinha alguma coisa pouca que ele pudesse... O resto tem que estar no coração mesmo. Então, o mais importante não é o conhecimento intelectual das Escrituras. Não vai abençoar. É você
Absorver a palavra de Deus de fato, de verdade. Absorver a palavra de Deus. Isso vai te abençoar muito. Então, eu quero fazer oração. Lembre-se disso. Não deixe que as suas emoções controlem você. Está cheio de gente que conhece a palavra de Deus, né? Não esqueça disso. Tem um monte de gente que conhece a palavra de Deus, mas emocionalmente estão no chão. Eles estão no chão. Estão absolutamente abalados emocionalmente, e às vezes vão até contraindo outras doenças físicas por causa do estado emocional. Tem gente, às vezes, conhecendo a palavra de Deus, tem que se dopar, dopar para dormir, porque preocupações e ansiedades, inquietações está dominando a mente, está dominando o coração da pessoa. Às vezes tem que se dopar para dormir, tem que tomar, vai dormir dopado, apaga, não dorme, não é um sono, vai estar dopado. Fora os outros que vão adoecendo e não percebem. Por quê? Porque não é com a nossa força que nós vamos lutar, com a força que vem de Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos. Quando a força te faltar e a coragem te deixar, e as lágrimas banharem o teu rosto, sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. Exatamente assim. Quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento. Esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares. A fé só abre os mares quando o momento chegar. Se manifesta, quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos. Não se revela. Que tem medo, mas ao que luta, até o momento da fé chegar. Novamente, a fé só abre os mares. Só abre os mares quando o momento chegar. Quando o momento chegar. Converse com Deus. Fale com Deus. Quem tem sido você? Alguém que aprendeu a tirar de Deus forças e se tornou forte espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, tem sido forte, corajoso, corajosa para enfrentar as lutas e buscar a conquista das promessas de Deus? Ou você tem sido uma pessoa fraca espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, que
tem se mostrado fraca, acovardada diante das lutas. Josué não se baseou na própria força. A força a que Deus se referia era a força que vinha do próprio Deus. Era uma coragem adquirida em Deus para levar o povo a herdar a terra, para fazer segundo tudo que diz a palavra de Deus. Era esta força que Deus estava se referindo. Vivemos em um mundo de lutas, um mundo de aflições, um mundo de trevas. Adversidades surgem, impossibilidades aparecem, mas Deus está acima de todas elas, de todas as nossas lutas, de todas as nossas adversidades, de todas as impossibilidades que surgem. Além disso, Deus nos fez promessas, não apenas para o porvir, mas há promessas que Ele deseja que se cumpram em nossas vidas enquanto estamos aqui. Ele nos trouxe a sua presença para nos tornar co-herdeiro com Cristo. Mas enquanto estamos aqui, Ele deseja ser glorificado através da nossa vida. Ele tem objetivos para conosco. Ele deseja ser glorificado através de nós. Oh, meu Deus, abençoe o teu povo que aqui se encontra. Abençoe o teu povo que aqui está. E venha, Espírito Santo, venha em nome de Jesus falar aos corações, aqueles que permaneciam fracos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, que eles possam abrir hoje o coração e permitir que a tua palavra lhes produza vida e fruto. Possam permitir que a tua presença comece a fortalecê-los, levantá-los, torná-los fortes, corajosos, para fazer a tua vontade, para obedecer a sua palavra, para enfrentar as lutas, as aflições, as adversidades, para sair em busca das promessas que o Senhor lhes fez. Tu disseste: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. E Josué compreendeu que precisava apoiar-se totalmente na sua palavra, confessar esta palavra,
pensar nesta palavra, seguir esta palavra. Ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, de Josué, tu que afirmou para ele: não te desampararei, nem te deixarei, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Sim, que esta fé viva, que o Espírito da fé que a tua palavra tem e traz, que a vida que a tua palavra tem e traz, entre no espírito de cada um dos que estão aqui, para tornar mais fortes os que têm sido fortes, para levantar os que estavam fracos e fortalecê-los também. Ó poderoso Deus, Deus que quer ser glorificado através do seu povo, dos seus servos, venha sobre este povo e que o Espírito da fé, o Espírito da fé prevaleça neles. Aleluia. Sobe os mares quando o momento chegar. Levante as mãos, feche os olhos. A fé Se manifesta quando o limite da força cai. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar até o momento da fé chegar. A fé só abre os mares. Fé só abre os mares, Aleluia. quando o momento chegar. A fé se manifesta. Se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seus segredos. Não se revela. Mas ao que lutar Mas ao que lutar até o momento. é o momento da fé chegar. Coloque as mãos no coração. Agradeça a Deus. E peça ao Espírito Santo para lhe trazer esta força que adquirimos em Deus por meio da sua palavra e da sua presença. Esta força que não vem dos homens, esta força que não vem da nossa capacidade, do mundo, do nosso braço, mas é a força que vem de Deus. É esta força aqui o apóstolo Paulo se referiu quando disse: tudo posso naquele que me fortalece. Sim, tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos
podemos permanecer fiel e firmes ao Senhor Jesus por todos os dias da nossa vida, porque Ele nos fortalece. Podemos vencer as lutas, as batalhas contra Satanás e os demônios, porque Deus nos fortalece. Podemos vencer as adversidades e impossibilidades que surgem, porque o Senhor nos fortalece. Podemos ser usados por Deus e produzir frutos para Deus, porque Ele nos fortalece. Podemos honrar ao nosso Deus pela nossa vida, porque Ele nos fortalece. Podemos conquistar, tomar posse das suas promessas, porque Ele nos fortalece. Podemos ser luz neste mundo de trevas, porque Ele nos fortalece. Podemos ser o sal da terra, porque Ele nos fortalece. Sim, tudo posso naquele que me fortalece. Esta não é a força que vem dos homens, não é a força que vem do nosso braço, mas é a força que vem da palavra do nosso Deus e da presença do nosso Deus. Ó, nós te glorificamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Que o Espírito Santo abençoe grandemente cada um e venha torná-los fortes espiritualmente, mentalmente e emocionalmente, de tal maneira, Senhor, que eles sirvam, Senhor, como amparo para tantas outras pessoas. Ó, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome. Tu és o nosso Deus, a nossa força está em ti. Que esta fé, Senhor, possa encher o nosso espírito a cada dia. Aleluia. A fé sobre os mares, quando o momento chegar. Levante as mãos novamente. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé tem seus segredos. A fé tem seu segredo, não se revela. Ao que tem medo, mas ao que lutar, mas ao que lutar, até o momento da fé chegar. Fecha os olhos, batendo palmas. A fé só abre os mares. Cante para Deus. Quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé em seu segredo não se revela. Ao que tem medo, mas ao que lutar, é o momento da fé chegar. Coloque as mãos sobre a sua cabeça com os olhos fechados e ore assim: meu Deus, que o poder da tua palavra e da tua presença cresça em nós, que haja força espiritual, mental, emocional, que sejamos fortes e corajosos para fazer segundo a sua palavra, para andar na tua presença, para enfrentar as lutas, adversidades, o nosso inimigo espiritual, para conquistarmos as tuas promessas, para te servirmos, para te glorificarmos.
Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar. A fé sobre os mares, Batendo palmas. do momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, Não se revela. não se revela, que tem medo, Mas ao que lutar, mas ao que lutar